Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 12, versos de 20 a 23. E na semana passada eu fiz a introdução desse verso e parei nessa introdução, mas eu gostaria de fazê-la de novo, até para que os irmãos lembrassem algumas coisas que nós falamos e pudéssemos entrar aí nessa segunda parte da segunda subunidade, primeira parte dessa segunda subunidade, que vai até o verso 23. Tá? E nós vamos perceber que do verso 15 a 23, eles estão estruturados em torno do vocábulo coração. O verso 20 já começa assim. E aí a gente vai perceber que ele vai passar do engano que o coração planeja para a insensatez que ele proclama. No verso 20 ao verso 23, a fraude, o engano. O homem prudente oculto conhece, mas o coração dos insensatos proclama a estultícia. Percebam que nessa estrutura, nós estamos aí iniciando com o coração e terminando com o coração. Os versos de 20 a 22, eles são semelhantes às introduções do capítulo 12, do verso de 1 a 3, e do verso 15 a 19. Percebam que são unidades dentro dessa unidade, subunidade, iniciais, como nós vimos. E aí você vê que esses versos, verso 20 a 22, são semelhantes a essas outras estruturas, dentro da estrutura maior. Nós vemos lá no verso 20, caracterizando primeiro as disposições interiores das pessoas. A fraude no coração dos que não maquinam mal, mas a alegria tem os que aconselham a paz. Depois contrastam o seu destino e por fim apontam para o Senhor como o agente na conclusão do que há de vir ali no verso 22. E percebam que é a mesma coisa que acontece nesses versos que foram citados no início do capítulo 12, na sua primeira introdução, e lá nessa segunda parte do verso 15 a 19. Os versos 20 e 21, eles estão ligados pela palavra mal. E em termos conceituais, eles vão representar a disposição interior de dois conselheiros. Nós temos dois conselheiros aqui. Os que aconselham a paz, e aqueles que aconselham para enganar os outros. O Bruce Waltke chama-se de uma, como é que se diz? Uma paralelismo impreciso. Porque na realidade não seria impreciso, mas é o que estaria implícito. Quando você vê aqui, no verso 20, a fraude no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria tem os que aconselham a paz, a ideia é que há dois conselheiros aí. Por isso que ele chama de paralelismo impreciso. Porque ele não manifesta isso literalmente, mas está subentendido, implícito, porque uns são aqueles que aconselham a paz, e outros são aqueles que fraudam, são testemunhas falsas, porque há fraude, há engano nos seus corações. E nós percebemos aqui no verso 20, no seu primeiro paralelo, que os perversos são enganadores e, portanto, repletos de mal, como o verso 21. Parece que há uma relação de conclusão aqui entre o verso 20 e 21. É como se ele dissesse assim, a fraude no coração dos que maquinam o mal. Aí lá no verso 21, no segundo paralelo, mas os perversos, o mal os apanhará de cheio. Porque a fraude no coração do mal, o mal apanhará em cheio esses homens. Essa seria a ideia. E os retos são repletos de alegria. Por isso nenhum mal virá sobre eles. Como diz aí o verso 21. Mas a alegria tem os que aconselham a paz. O verso 21. Nenhum agravo sobrevirá ao justo. Há essa relação aí de conclusão. E que mal é esse que é falado aqui? E aí nós podemos ter duas possibilidades. O mal que é consequente das suas próprias ações, como retribuição dos seus pecados, voltando-se contra si, ou a destruição que vem por meio daquele que é o juiz de todas as coisas. E mais uma vez, nós estamos vendo isso. Percebam que no capítulo 12, aí quem acompanha o capítulo 12 desde o início, essas coisas se repetem recorrentemente.
E a gente sabe que na literatura hebraica, tanto na poesia quanto no texto em prosa, né, nas narrativas, a repetição ela é extremamente significativa. É como se o autor quisesse chamar a nossa atenção para aquilo, não é dessa forma, para essa realidade dominante, para que nós não possamos nos esquecer de que o juízo vem. É aquela visão que Asaf tem lá no Salmo 73, ele olha com seus olhos humanos e parece que as coisas estão indo de mal a pior e os ímpios, a impiedade está avançando no sentido de estar vencendo. E apesar de muitas vezes nós percebemos, é isso que acontece, de você ver a impiedade e o pecado crescendo, isso não significa que eles estão vencendo, mas significa o próprio juízo de Deus sobre o homem. E aí a gente lembra de Romanos, né? Capítulo 1. Porque os homens desprezaram o conhecimento de Deus, Deus os entregou aos seus próprios pecados. E aí nós vemos no contexto aqui que os sábios são aqueles que buscam o bem dos outros e, consequentemente, eles obtêm isso para si. Quanto ao perverso, ele vai trazer sobre si destruição por intentar o mal aos outros. E aí nós vemos alguns textos, não aqui em Provérbios somente, mas na Escritura. Eu gostaria de citar Provérbios 1,18. Lá no início, quando o pai orienta o filho a não se unir com os ímpios. E aí um dos motivos era que esses homens estavam espreitando a sua própria alma e o seu próprio sangue no momento em que estavam enganando outras pessoas, no momento que estavam pecando com dolo contra outras pessoas. Eles estavam trazendo sobre si mesmo juízo. Como diz aqui, estes se emboscam contra o seu próprio sangue. Eles armam, né, criam armadilhas para os outros, mas estão emboscando para o seu próprio sangue e estão espreitando a sua própria vida. Lá no capítulo 12, que nós estamos, verso 14, nós vemos isso também. Cada um se farta do bem pelo fruto de sua boca. O que as mãos do homem fizerem, ser-lhe-á retribuído, mostrando que esse mal vai retornar, vai vir a ele, da mão de Deus e das suas próprias ambições, dos seus próprios pecados. Isaías também, capítulo 3, verso 10 e 11. Diz assim: dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas mãos. Ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram. E aí vamos perceber, né, nessa introdução, que a combinação do modo de falar no verso 22a e os atos no verso 22b antevém a mesma combinação de atos e versos, de atos nos versos 24 e 27, e por sua vez esses dois versos remetem aos versos de 9 a 15, que fala dos atos, e de 16 a 19, que fala dos modos de falar. E a gente percebe aqui que Salomão ele está de forma recorrente falando das mesmas coisas, reiterando as mesmas coisas, mas de uma forma muito rica, né? De uma forma extensa, não é aquela repetição que nós fazemos muitas vezes, né? Assim, meio sem sentido, que torna-se cansativa. Não, você percebe aqui que o autor sagrado, que o Espírito Santo está repetindo determinadas coisas com grande profundidade, nos alertando e nos mostrando que existem dois caminhos. Nós falamos, quando começamos a falar sobre o capítulo 10, sobre essa parte do livro de Apocalipse, que seria a segunda parte, ou seja, a primeira parte, né? Considerando os primeiros 9 capítulos como prólogo do livro. A diferença do justo
e do perverso, o caminho do justo, a vereda da justiça e a vereda da impiedade. E aqui nesse contexto, o uso negativo do coração, que os versos 20 e 23 vão apresentar, tem o mesmo valor, é o mesmo uso negativo que se faz no verso 25. Interessante, nós vamos perceber esse fragmento aqui, esse trecho aqui em todo o livro, né? Desculpa, em todo o capítulo, né? E mais nessa primeira parte, né? Ou seja, início da segunda parte da segunda subunidade. Às vezes a gente se confunde, né? Porque são divididos em partes, mas percebam aqui que a estrutura é como se ele estivesse dizendo: todas essas coisas aqui têm origem no coração. Tá? Essa é a figura que o poeta faz da estrutura, né? Daquilo que ele está falando no capítulo 12 até esse momento. Mostrar que o coração é o centro de todas essas coisas. Dos atos maus, dos maus pensamentos e da boca má, da boca que traz perversidade. Vamos continuar a nossa exposição agora no verso 20, quando diz assim: a fraude no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria tem os que aconselham a paz. Esse verso ele quer dizer literalmente que o engano está no coração daqueles que planejam o mal. Tá? E aí nós vamos perceber que esse provérbio se refere à natureza e às consequências dos planos do coração, sendo esse órgão, o coração, que orienta as partes do corpo, como nós falamos anteriormente. É a fonte de tudo. É interessante que nós olhamos literariamente para o texto, e até culturalmente, nós vamos perceber que os antigos atribuíam as funções do corpo ao coração. Na antropologia bíblica, o coração controla o corpo, suas expressões faciais, sua língua e todos os outros membros. Abra aí Provérbios 15, 13, para você ver que a menção aqui que o texto da Sagrada Escritura faz com que, ou seja, mostra que o coração controla as expressões faciais. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito abate. O coração também, nesse contexto aqui de Provérbios, no contexto da antiguidade, controla a língua. O verso 28 do capítulo 15. O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. Provérbios 15, 28. E não só isso, mas todos os membros. Eu poderia mostrar vários textos aqui em Apocalipse, em Provérbios, como Provérbios 4, 23 a 27, Provérbios 6, 18, que vão mostrar que o coração controla todos os membros do corpo. E é interessante porque o Antigo Testamento atribui as funções da psique, né, ao coração do homem. E nós observamos que nenhuma palavra em nossa língua vai combinar de uma forma tão complexa intelecto, sensibilidade e vontade. O próprio livro de Provérbios, no capítulo 24, 12, ele fala que o coração também pensa, reflete e pondera, quando diz assim: se disseres não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações, não saberá aquele que atenta para a tua alma, e não pagará ele ao homem segundo as suas obras. Na antiguidade e no mundo do Velho Testamento, a função do cérebro era desconhecida. E assim como os olhos foram feitos para ver e os ouvidos para ouvir, o coração se destina a discernir e a levar a ação. É interessante porque essa marca ficou, né? Essa marca literária ficou de metaforizar o homem, a sua natureza, a sua alma, o que existe de interior, o seu pensamento, por essa expressão, por essa palavra, coração, porque é isso que representa. Quando a Escritura fala de coração do homem, ela está falando no seu interior, ela está falando do homem interior, está falando da alma do homem. E a Escritura vai dizer, lá em Mateus capítulo 15, 19, que a fonte de todos os males está no coração, ou seja,
no íntegro, na alma do homem. Jeremias, no capítulo 17, verso 9, vai dizer que a alma do homem, o interior do homem, o seu ser é corrupto, é enganoso. E é isso que nós estamos vendo aqui. A origem de todas as coisas é o coração do homem. Por isso que a Escritura, quando diz que vai transformar o coração, e vai transformar um homem num novo homem, num homem interior, ele está falando desse homem interior, da nossa alma, daquilo que nós somos, no mais íntimo do nosso ser. Quando o verso 20 aqui, em sua parte central, ele vai contrastar aqueles que tramam o mal para infligir dor àqueles que aconselham para promover a paz. Há fraude no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria tem os que aconselham a paz. E a ideia aqui dessa fraude é que ela vai trazer um agravo, ela vai trazer um dano a alguém. E parece que essa pessoa é justa. É o que o texto vai dizer. Nenhum agravo sobrevirá ao justo. Ou seja, a ideia de que aquele que está maquinando mal contra o justo, ele não vai conseguir o seu intento. E é interessante quando nós chocamos isso com a realidade. E às vezes nós não entendemos como essas coisas funcionam. Porque a gente vê muitas vezes o justo prevalecendo. Aparentemente, é lógico, para haver uma vitória, precisa haver uma batalha, um conflito. Para que o justo não sofra agravo, algum dano deve ser trazido a ele. E a ideia é que esse mal, por mais que nos alcance, nós iremos ser vitoriosos. Por mais que o mundo se levante contra nós, os nossos inimigos, o mundo diabocárnico, se utilizando dos seus instrumentos, os próprios homens, eles não vão prevalecer contra nós. E a nossa visão tem que ser uma visão muito macro. Por quê? Porque muitas vezes nós sofremos um prejuízo e somos prejudicados pela mentira, ou por outras coisas. E aí, pastor, como é que fica isso? Gênesis capítulo 50, nós vamos falar sobre isso. Quando José disse, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. E é sempre assim, e é isso que esse texto está dizendo, na vida do crente. E a sua estrutura, voltando ao verso aqui, exterior vai contrastar o engano dos que tramam mal com a alegria daqueles que promovem a paz. Percebam que esse paralelismo vai sugerir implicitamente que os conspiradores dissimulados não experimentarão a verdadeira alegria. E mais uma vez aqui, a esse paralelismo impreciso, ou seja, é o que está implícito, ele não diz isso literalmente, mas no momento em que ele diz que a fraude no coração do homem, dos que maquinam mal, mas a alegria tem os que aconselham a paz, ele está dizendo que esses não terão alegria. Esses que aconselham o mal, esses que são testemunhas infiéis, onde a perversidade se encontra em sua boca, eles não encontrarão a verdadeira alegria. E por outro lado, que os conselheiros que promovem a paz não são dissimuladores, porque não há fraude no coração daqueles que aconselham a paz. Ou seja, aqueles que ocultam suas verdadeiras intenções e sentimentos. Por isso ele vai dizer que o que diz a verdade manifesta a justiça no verso 17, mas a testemunha falsa a fraude. E a ideia aqui é de que aquela testemunha não falou mentira por si só, mas ela é uma testemunha que não é confiável, enquanto aquele outro é uma pessoa confiável, não é dissimulador e fala a verdade, manifestando a justiça.
Se nós olharmos para o verso 20, nós vamos perceber que fraude, dissimulação e engano, e é isso que significa essa palavra no original, são essenciais para que o perverso seja bem-sucedido. E essas coisas estão arraigadas em seu coração. É interessante como a Escritura quer mostrar que a maldade que existe no homem está no seu coração. E isso mostra a necessidade que nós temos de alcançar esse coração. É lógico que não somos nós que alcançamos. É Deus que alcança o coração dos homens. Mas qual é a nossa parte? Sermos instrumentos de Deus para isso. Entendermos que não é um momento, né? Que não é uma coisa assim completamente dissociada, que isso está arraigado no nosso coração, ou no coração daquela pessoa. Entender essas coisas é ir no âmago. É um livrinho que fala de Ted Tripp sobre disciplina de filhos, né? Pastoreando o coração da criança. E eu acho que não existe um título mais propício quando nós falamos em educação, em educar o nosso filho, do que esse. Porque a educação no lar, ela tem o seu objetivo de evangelizar. Nós precisamos olhar o coração dos nossos filhos e ir lá no problema. Perceber na sua atitude, às vezes inocente, no sentido de não perceber, não de inocente, porque não é culpado, de não perceber aquilo, nós irmos no âmago e trabalharmos o coração. E é isso que a Escritura está dizendo aqui, é isso que a Escritura está nos mostrando. Olha o que Provérbios capítulo 26, versos 24 a 26 diz. É que nem uma doença, né? A doença, você está com febre. Febre não é doença. Febre é sintoma, né? Mas se você trata o sintoma e não trata a causa, aquilo vai voltar. Ou pode ser nem que você que fique com febre de novo, mas aquilo vai voltar de outra forma. Então a gente vai no médico, vai procurar o médico, né? Está com algum sintoma, qualquer coisa. Porque qualquer pessoa lúcida, né? Está passando mal, está com alguma coisa, está com uma gripe, vai procurar o médico, né? Vai procurar um médico. E aí o médico vai, tá bom, tá com febre, você tem isso. Então você vai tomar esse remédio. É a mesma coisa aqui, quando nós entendemos que é o coração, que é o nosso coração. É o nosso coração. Nós precisamos atacar o problema na raiz. E quem é aquele que pode mudar o coração do homem? É Deus. Então é ali que nós vamos. Tanto para nós, para resolver as nossas mazelas, quanto a daqueles que nos são próximos. Quanto às mazelas da igreja, quando o problema é comunitário. É lá que a gente vai. A gente vai clamar a Deus para que transforme, para que mude, para que faça com que o coração se converta ao Senhor. Olha o que diz a palavra do Senhor. Aquele que aborrece dissimula com os próprios lábios, mas no íntimo encobre o engano. Quando te falar suavemente, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Ainda que o seu ódio se encobre com o engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. E é interessante porque quem ele está traçando aqui? O ímpio. Ele está traçando o ímpio no capítulo 26, do verso 24, bem como aqui. E aí você percebe, diante desse capítulo, como ele dialoga com o verso 16. A ira do insensato no instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. O ímpio que é insensato vai espraiar sua loucura. E é isso que o verso 16 e o verso 24 estão dizendo. E vai espraiar, vai apresentar a sua loucura, refletindo o que está em seu coração corrompido. Abra Marcos capítulo 7, versos 21 e 22.
Olha o que a Escritura vai nos dizer. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lasciva, a inveja, a blasfêmia, a soberba. Todas essas coisas procedem do coração. E olha que interessante, o ímpio, que é insensato, que espraia a sua loucura, refletindo tudo que está em seu coração corrompido, ele não é capaz e nem quer controlar esse coração, esse velho homem. E aí ele reflete em suas ações a sua condição e seu estado de inimizade contra Deus. E como é mais fácil, entendam, trabalhar um problema, principalmente um problema, que pode nos levar ao inferno, quando sabemos a sua causa, a sua origem. É por isso que o crente sonda constantemente seu coração. Por isso, quando a palavra é pregada e choca, a primeira coisa que ele vai fazer é olhar para dentro de si e ver aonde está esse pecado, em que compartimento ele está. E o Senhor vai colocar isso para fora, para que seja tratado. Verso 20, a fraude no coração dos que maquinam o mal. Abra Marcos capítulo 12, versos de 13 a 17. O texto está dizendo que a fraude, a dissimulação. Aqui nós temos um exemplo claro do que estamos vendo nesse verso. A fraude no coração dos que maquinam o mal. Olha o que o verso 13 a 17, capítulo 12 de Marcos vai dizer. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com o que quer que seja. A fraude no coração dos que aconselham a destruição. Porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu veja. E eles lhes trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é esta esfinge e inscrição? Responderam: De César. Disse-lhe então Jesus: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Eu não sei vocês, mas eu, como ministro, detesto quando alguém está fazendo uma pergunta, não porque quer saber, mas porque está querendo capciosamente pegar. Eu já passei por várias situações como essa. E é muito interessante quando a pessoa fica desconcertada com a sua resposta. Às vezes é você que fica desconcertado porque você não sabe o que dizer. Mas é uma situação terrível. Você perceber que aquela pessoa, ela não está fazendo uma pergunta porque quer saber. Ela está querendo colocar você em dificuldade. Em uma situação em que, como o Senhor Jesus, se ele for para um lado, ele vai se dar mal, se ele for para o outro, ele vai também se dar mal. Aqui um contexto é muito interessante. Roma, dominava o povo de Deus. Muitos dos discípulos de Jesus, eles eram revolucionários, sicários, Mateus, acho que o próprio Pedro também, porque eles lutavam pela libertação de Israel do poderio romano. Os impostos que eles pagavam porque eles eram escravizados, ou melhor, dominados. Então, dependendo da resposta do Senhor Jesus, ele estaria em sérios apuros. E aí percebam aqui nessa narrativa bíblica, os que maquinam o mal contra Jesus
começam usando o artifício de adulação. E nós vemos que Provérbios diz, né, que esses homens ímpios, eles se utilizam disso. E com essa adulação eles têm em mente o quê? Desarmar o Senhor Jesus, dispersando qualquer suspeita de seus verdadeiros motivos. Então, geralmente as pessoas elogiam para a pessoa ficar, né, assim, desprotegida, sem barreira, porque é mais fácil você, né, derrubar uma pessoa assim. E percebam aqui que a pergunta foi feita sobre um esquema muito bem pensado. Por quê? Porque se o Senhor Jesus respondesse afirmativamente, ele estaria se dispondo com os judeus devotos e os patrióticos, que reconheciam no domínio romano um inimigo, que realmente era. E aí, se ele responde negativamente, né, ele estaria se expondo a uma acusação de rebelião contra o governo romano. E ele seria preso e até morto por causa disso. Essa pergunta aqui estava soando assim, cheia de palavras melosas, né? Soava como um pedido piedoso por um conselho diante de um assunto que envolvia ética, mas a real intenção era a destruição do Senhor Jesus. A fraude no coração dos que maquinam o mal. Seus planos são moralmente irrepreensíveis, pois visam prejudicar pessoas inocentes, como foi com o Senhor Jesus. Como diz lá Provérbios capítulo 1, verso 16, seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. É assim que os ímpios vivem. Mas não pode ser assim a vida de um homem justo. Percebam o contraste. Vocês já vivenciaram, como eu também, situações semelhantes. No trabalho, na família, na igreja, em qualquer outro lugar. Na igreja também existem ímpios, viu? Existem falsos crentes. E mesmo que se eles não existissem, a coisa já estava ruim, porque só tem pecador. Os mesmos, os crentes, os santos, são difíceis. Mas nós não somos aqueles que vivem dessa forma. E não podemos ser, porque o que nos está sendo apresentado aqui é o caminho da justiça e o caminho da impiedade. E nós sabemos que nesse caminho a gente se desvia, né? A gente às vezes quer agir como os ímpios agem. Mas a diferença é que nós voltamos para o caminho. Nós impedimos a maldição do pecado, se a gente pode dizer assim, porque é Deus quem faz isso na nossa vida, por meio do arrependimento, da confissão. A maldição do pecado é quebrada, ou seja, as suas consequências deletérias na vida do crente. Não que ele não vá ter consequências do pecado que ele cometeu. Todo pecado tem consequências. Mas a maior consequência é a separação completa de Deus, estar debaixo da reprovação de Deus, do juízo de Deus. E o arrependimento e a confissão quebram essa continuidade do mal, porque o crente é aquele que volta ao caminho. E é interessante porque enquanto o insensato usa o discurso impulsivo e impensado, como nós vimos lá no verso 18, alguém cuja tagarelice como pontas de espada, pessoas que falam que não tem o objetivo de ofender, de destruir, mas destrói mesmo assim. Esses enganadores perversos, eles vão executar com grande aptidão seus planos insensíveis e cuidadosamente calculados. Como diz lá o verso 17, mas a testemunha falsa, a fraude. E por que isso? Provérbios capítulo 6, verso 14.
Porque no seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. É interessante porque quando nós olhamos assim, né? É o que eu falo, nós precisamos ter uma visão completa da Escritura. Senão nós vamos cair no engodo de pensar que os nossos inimigos são os nossos vizinhos. O que Paulo fala em Efésios capítulo 6? Que a nossa luta é contra o sangue, não é contra sangue e carne, mas contra principados, potestades. É interessante, que nem semelhante àqueles filmes que a gente vê, né? Ontem eu fui ver um filme no cinema, né? E aí as pessoas estavam sendo controladas em sua mente. Tá? Pessoas que eram amigas, pessoas que eram praticamente irmãs. Aí tem um antídoto, que a pessoa jogava, eu não vou dizer o filme porque eu não quero adiantar para ninguém. Aí ela, caía em si, e aí olhava, via que estava ali lutando com uma pessoa que amava e que matou outras pessoas, ela estava fora de si. E agora, e aí, o que eu fiz? Ela, não era você. Não era você. A outra pessoa diz que foi ferida até por ela. Eu entendo, não era você. É mais ou menos isso. Essas pessoas são instrumentos na mão do diabo. E elas precisam ser libertadas. Nós não podemos olhar para aqueles que se levantam contra nós como nossos inimigos. Por mais que sejam. Porque se levantam contra nós. Mas precisamos de entender o que está por trás. Porque essas pessoas também precisam ser libertadas do pecado. Elas precisam vir à razão. E enquanto não vierem à razão, vão agir dessa forma. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser sal e luz. Eu tenho que ser sal e luz. É interessante nós observarmos no livro de Provérbios que os qualificativos, que representam para os ímpios, vão representar níveis de impiedade e malignidade em que o homem pode chegar. Eu já tinha falado isso há muito tempo, em exposições bem anteriores. Eu não vou aqui vou traçar esses níveis, mas é interessante nós percebermos isso. Eles chamam ímpios, insensato, perverso, estulto, preguiçoso, tolo. E lá no início, eu não sei se vocês estão lembrados da exposição de Provérbios, o pai instruindo o seu filho para que não fosse tolo. E o tolo é aquele cara sem noção, sem noção da sua malícia, não é inocente, sem noção, que faz as besteiras, mas não está apercebido daquilo. E se deixa levar, é seduzido, como aquele homem ali que está andando ali em torno, da casa da mulher adúltera e tal, é um bobão. Não porque é um idiota, mas porque se deixa levar pelo seu pecado. Diferente daqueles que já têm intenção, já vão com um propósito. E a diferença de um e de outro, que o livro de Provérbios vai mostrar, é que esse tolo, esse insensato, esse assim, sem noção, ainda tem salvação. Salvação no sentido de vir à luz. Porque ele está sendo levado. Mas está sendo levado pelo seu coração, está sendo levado pelo quê? Não é inocente, é um tolo. Diferente daquele que maliciosamente age. E se esse tolo continuar nesse caminho, ele vai chegar nessa condição. E é interessante porque, como eu já falei, há níveis de perversidade.
Da mesma forma que nós crescemos em santidade, e a Escritura chama isso de perfeição, ou melhor, amadurecimento, à medida que nós vamos vivendo a vida cristã, vamos amadurecendo na fé, isso acontece também com os ímpios. Eles vão aumentando a sua perversidade, se Deus, pela sua graça comum, não os freia. Mas vamos voltar aqui para o paralelismo. A fraude no coração dos que maquinam mal, mais alegria tem. Esse paralelismo antitético aqui, sugere que os seus planos se voltam contra eles. É o que o verso 21 vai afirmar. Os perversos, o mal os apanhará em cheio. E que eles acabam prejudicando a si mesmos. E é interessante quando olhamos essa palavra aqui no original, que é mal, ela está se referindo às consequências prejudiciais de sua perversidade moral. Essas coisas vão vir sobre eles. O agravo que eles vão intentar cometer, isso vai voltar contra eles. É isso que a Escritura vai dizer. Olha o que Matthew Henry diz a respeito disso. Os que maquinam mal planejam quanto à sua realização, como poderão impô-lo aos outros, mas no final verão que enganam a si mesmos. Os que planejam o mal sob pretexto de amizade, têm seus corações cheios, voltados para qualquer vantagem e satisfação, ainda que possam ganhar com isso, mas é tudo engano. Ainda que planejam com muita astúcia, os que enganam serão enganados. Jacó é um exemplo disso. Um exemplo da Escritura. Um homem santo. Estava ali na sua caminhada cristã, no início da sua vida cristã. E nós vamos ler sobre isso nos nossos grupos, sobre o Evangelho ali, na família de José, o Evangelho segundo José, que vai tocar toda a família. O Maria já vai falar sobre Jacó também. Lá em Gênesis capítulo 29, versos de 21 a 25, especificamente no verso 25, nós vamos ver que aquilo que ele fez lá no início com relação a seu pai e a seu irmão, ele agora vai ser alvo do mesmo pecado contra ele. Ao amanhecer viu que era Lia. Por isso Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que me enganaste? O enganador foi enganado. Essa é a perspectiva aqui da Bíblia. O caminho da impiedade leva à impiedade. Essa impiedade se volta contra aqueles que a praticam. E você quer ver um juízo maior do que o juízo final? Por mais que nessa vida, como o rico e o Lázaro, esses exemplos são significativos, por mais que nessa vida você supostamente possa não ser tocado por isso, vai chegar um dia em que essas coisas acontecem. Não tem jeito, não há como fugir. E nós vamos ver lá no Salmo 73, os ímpios não estão em paz consigo mesmo. Nenhum homem consegue viver em paz quando vive em pecado. Eles se enganam. Até mesmo para dar continuidade à sua vida. Porque senão eles tiram a vida. Porque não tem esperança. Quem já passou por isso? Quem já teve essa experiência? De não ter esperança e não dar mais oportunidade, não querer mais ter oportunidade. Procurar uma situação, uma condição em que leve à morte, às vezes tirando a sua própria vida. Ou às vezes se envolvendo em determinadas coisas.
arriscadas, perigosas. Porque a vida não tem mais sentido para ele. E é isso que o pecado faz na vida de uma pessoa. E não precisa ser muito pecado, não. Não precisa ser pecados hediondos, extremamente grosseiros, imorais. Isso pode levar o homem ao desespero. Eu já me senti assim. É terrível. Aqui, quando ele fala, mas aqui alegria tem os que aconselham a paz, é um termo mais genérico para aqueles que, com autoridade, que têm autoridade para aconselhar planos de ação. Lá em Provérbios capítulo 14, verso 11, diz assim: a casa dos perversos não é esse texto, tá? Desculpa, eu devo ter copiado errado aqui. Mas em Provérbios diz assim: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. E é interessante porque você vai perceber que o contexto aqui vai apontar que é um conselheiro competente e experiente em um caso específico. Lá em Provérbios 24, verso 6, ele vai dizer assim: com medidas de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. A ideia é que alguém competente para fazer isso. E por mais que essa não seja a temática aqui, nós precisamos voltar os nossos olhos para isso. Ou seja, aonde nós vamos procurar conselho? Com quem nós vamos procurar nos aconselhar? Abrindo um parênteses aqui na temática aqui desenvolvida no livro de Provérbios. A quem a gente vai procurar aconselhar? Às vezes eu vejo determinados jovens buscando conselhos com outros jovens. Não que um jovem não possa aconselhar um outro jovem. Não estou dizendo isso. Mas é mais fácil você encontrar um conselho sábio em pessoas que demonstraram isso na sua vida. Existem muitos jovens que são sábios porque seguem a palavra do Senhor. Mas geralmente, quando você quer que um conselho seja favorável, você vai procurar alguma pessoa que lhe seja favorável. E eu não estou falando de forma positiva, estou falando de forma negativa. E principalmente jovens. Como eu já vi várias vezes. Fulano me aconselhou. Você fica pensando assim: quem é esse fulano? Em primeiro lugar, você vai procurar um conselho fora da igreja. Começa por aí. Em segundo lugar, você vai procurar um conselho para uma pessoa que não tem a mínima experiência, é igual a você. Aqui a ideia é de alguém que tem capacidade para isso. E é interessante porque você vai perceber aqui, o texto vai nos mostrar que os conselheiros aqui apresentados em Provérbios, eles formam um grupo, geralmente. E aí você lembra daquele texto de Provérbios, e a ideia é essa aqui: conselheiros, no plural. Na multidão de conselheiros se acha sabedoria. Mas esses conselheiros são aqueles que aconselham a paz. E este vocábulo aqui, ele está em oposição a mal do verso, do mesmo verso. A fraude no coração dos que maquinam mal, mas a alegria tem os que aconselham a paz. E é interessante porque essa palavra aqui, ela dá ideia, até pelos outros versos que nós lemos, de um curso de ação reconciliatório, sem o desejo de magoar os outros. Ou seja, a paz aqui seria a pacificação de uma situação, o não conflito. Então, é como se ele estivesse dizendo: a fraude no coração dos que maquinam mal, aqueles que aconselham
aconselham segundo o seu engano para a destruição, mas aqueles que aconselham a paz têm alegria, porque o seu conselho é um conselho que a sua palavra é uma palavra que traz reparação, que traz pacificação, que desfaz o conflito. Essa é a ideia. E é interessante porque essa imagem de paz e mal, fazendo oposição uma à outra, ela é muito recorrente na Escritura. Se você abrir Isaías 45, verso 7, você vai ver que o profeta Isaías faz mesmo uso dessa antítese, dessa oposição. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Muitas vezes interpretado como sendo Deus o criador do mal, o pecado, né? Mas aqui, mal é oposição à paz, ou seja, é o não conflito, é a não guerra, né? Porque você tem lá luz e trevas, paz e falta dela, que seria esse mal. Lá em Jeremias capítulo 29, verso 11, você também tem, o profeta Jeremias também faz essa ligação, essa oposição entre mal e paz, dando a ideia de um não conflito, essa paz. Diz assim: eu sei que pensamentos têm a vosso respeito, Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, e não de conflito, e não de perturbação, e não de intranquilidade, para vos dar o fim que desejais. E aqui nós temos ambos a ideia de ausência de conflito versus intranquilidade, conflito, perturbação, guerra. E é isso que um conselho mau, fruto de um coração em que o engano prevalece, faz. E a consequência desses homens que aconselham a paz, esses reconciliadores, eles têm alegria e contentamento em todo o seu ser, ao contrário daqueles que planejam o mal, porque o mal se volta contra eles. Abra Provérbios capítulo 10, verso 28. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. A reconciliação, ou seja, os reconciliadores têm alegria e têm contentamento, e é isso que eles esperam, é isso que as suas atitudes trazem, é isso que o seu comportamento traz. Abra 1 Pedro capítulo 3, verso 10 a 11. Olha o que a Escritura vai dizer. A mesma coisa que Provérbios está dizendo aqui. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, faça o quê? O que nós estamos falando aqui? De atos, né? Ações e de um mau discurso. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal. Evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparta-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Alegria tem aqueles que aconselham a paz, ao contrário daqueles que planejam o mal, pois o mal se volta contra eles. Quando ele diz no verso 21, nenhum agrado sobrevirá ao justo, ele está querendo dizer que o contrário também é verdade. Sobre eles, o mal os apanhará. Olha o que o Matthew Henry diz, encerrando esse verso, nós vamos ficar por aqui hoje. Ele diz assim: os que buscam o bem do seu próximo, que estudam o que pode fazer pela paz e dão conselhos apaziguadores, promovem esforços de cura, imaginam métodos de cura e na sua esfera promovem o bem-estar público. Não terão apenas o crédito para isso, mas a consolação. Quantas pessoas têm o prazer, como a gente usa aquela expressão
vulgar, jogar lenha na fogueira. Ao invés de apaziguar, trazer mais conflito. Aumentar a situação. Né? Terão alegria e sucesso esses que buscam a paz. Talvez além de sua expectativa. Aí ele diz assim, bem-aventurados os pacificadores. Queridos, muitas coisas nós vimos aqui. E eu não vou fazer um resumão do que tudo que vimos. Mas mais uma vez eu quero lembrá-los que o livro de Provérbios está mostrando dois caminhos. É o pai dizendo para o filho, em que caminho você quer andar? No caminho da impiedade, que vai trazer benefícios, mas que esses benefícios não trarão paz no coração e serão temporários. Ou você vai andar por esse caminho, que vai trazer benefícios eternos, e começa esse benefício aqui, nesse mundo. Da mesma forma que o juízo de Deus começa nesse mundo, sobre o mundo, sobre o pecado, sobre os ímpios, a vida eterna também se inicia nesse mundo. Pois foi isso que o Senhor Jesus disse. Quem crê em mim tem a vida eterna. Não terá, tem a vida eterna. E jamais entrará em juízo. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, mais uma vez somos lembrados, ó Senhor Deus, das virtudes de Cristo em nossas vidas. E como, Senhor, que ansiamos por elas, ó Pai. Como, Senhor Deus, precisamos, ó Pai, de sabedoria, e esse livro mostra essa sabedoria, no falar, no agir. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Senhor. E como teus servos, ó Pai, estejamos escolhendo o caminho da justiça, da retidão e da vida eterna. Que o Senhor esteja, Pai, tratando os nossos corações, ó Pai, nos despertando, Senhor. E que as pregações, os ensinos, ó Pai, não sirvam para nós como juízo, mas que sejam a nossa salvação, por meio de Cristo, nesse mundo e no mundo vindouro. Fica conosco, Senhor, é o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém.